Este vídeo é baseado no livro King's Dethroned, de Gerard Hickson. Capítulo 2. A astronomia de Ptolomeu ainda era a astronomia do mundo quando Colombo descobriu a América, em 1492. Mas havia, naquele tempo, na pequena cidade de Frauenburg, na Prússia, um jovem de 18 anos, que estava destinado, em anos posteriores, a derrubar a astronomia de Hiparco e Ptolomeu e tornar-se ele próprio fundador de uma nova teoria que desde então tem sido universalmente aceita em seu lugar, Nicolau Copérnico. Deve-se lembrar que, naquela época, acreditava-se que a Terra permanecia imóvel, enquanto o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas se moviam ao seu redor diariamente de leste para oeste, como afirmado por Ptolomeu, mas isso não pareceu razoável a Copérnico. Ele era um pensador ousado e original, disposto a desafiar qualquer teoria, por mais estabelecida que fosse, se não lhe parecesse lógica. E ele sustentava que não era razoável supor que todo o vasto firmamento de corpos celestes girasse em torno desta relativamente pequena Terra, mas que, ao contrário, era mais razoável acreditar que a própria Terra girasse e se movesse ao redor de um enorme Sol, movendo-se dentro de um firmamento de estrelas fixas no espaço infinito, pois, em qualquer dos casos, a aparência do céu seria a mesma para um observador na superfície da Terra. Essa foi a ideia que inspirou Nicolau Copérnico a trabalhar durante 27 anos desenvolvendo a teoria heliocêntrica do universo e a compilá-la no livro que o tornou famoso, publicado no último ano de sua vida, 1543. E agora cabe a nós estudar com muito cuidado essa ideia fundamental da teoria heliocêntrica, pois há um erro nela. Ptolomeu fizera parecer que o Sol e as estrelas giravam em torno de uma Terra estacionária, mas Copérnico apresentou a teoria de que era a Terra que girava em torno de um Sol estacionário, enquanto as estrelas estavam fixas. E qualquer uma dessas duas teorias inteiramente opostas fornece uma explicação igualmente satisfatória das aparências do Sol durante o dia e das estrelas durante a noite. Copérnico não produziu nenhum fato recém-descoberto para provar que Ptolomeu estava errado, nem ofereceu qualquer prova de que ele próprio estava certo, mas elaborou seu sistema para mostrar que podia explicar todas as aparências dos céus tão bem quanto os egípcios haviam feito, embora trabalhando com uma hipótese inteiramente diferente. E ofereceu sua nova teoria heliocêntrica como alternativa. Ele argumentou que era mais razoável conceber a Terra girando ao redor do Sol do que imaginar o Sol girando ao redor da Terra, porque era mais razoável que o corpo menor se movesse ao redor do maior. E essa é uma boa lógica. Vemos que Copérnico reconheceu a lei física de que o menor deve ser governado pelo maior, e esse é o pivô sobre o qual gira toda a sua astronomia. Mas é perfeitamente claro que, ao construir suas teorias, ele assumiu que a Terra era muito menor que o Sol, e também menor que as estrelas, e essa era uma suposição pura, não sustentada por qualquer tipo de fato. Na ausência de qualquer prova sobre se a Terra ou o Sol era o maior dos dois, e tendo apenas a evidência dos sentidos para guiá-lo, teria sido mais razoável se ele tivesse deixado a astronomia como estava, vendo que o Sol parecia mover-se ao redor da Terra, enquanto ele próprio não tinha consciência de qualquer movimento. Quando ele supôs que as estrelas estavam imóveis no espaço, muito além do sistema solar, ele estava assumindo que estavam infinitamente distantes, confiando inteiramente na afirmação feita por Hiparco 17 séculos antes. É estranho que ele tenha aceitado essa única afirmação com fé, enquanto repudiava todo o resto da astronomia de Hiparco e Ptolomeu, mas permanece o fato de que ele aceitou a doutrina da distância infinita sem questionamento, e isso levou a supor que os corpos celestes eram proporcionalmente grandes, daí o restante de seus raciocínios seguiu naturalmente. Ele viu que a teoria geocêntrica do universo não se harmonizava com a ideia de que as estrelas estavam infinitamente distantes, e nisso concordamos com ele. Naquele tempo, ele tinha diante de si duas possibilidades. Poderia ter estudado a conclusão a que Hiparco havia chegado e encontrado o erro ali. Mas, em vez disso, escolheu encontrar falhas em toda a teoria do universo, derrubá-la e inventar uma astronomia inteiramente nova para acomodar o erro de Hiparco. Foi uma escolha muito infeliz, mas agora está claro que toda a obra de Copérnico depende da única questão de saber se o antigo grego estava certo ou errado ao dizer que os corpos celestes estão infinitamente distantes. Esse é um fundamento muito inseguro sobre o qual basear toda a astronomia copernicana ou moderna, mas, ainda assim, esse é o caso. Alguns 30 anos após a publicação da obra de Copérnico, Tycho Brahe, o astrônomo dinamarquês, inventou o primeiro instrumento usado na astronomia moderna. Era um enorme quadrante com 19 pés de altura, o precursor do sextante, que ele usou com grande sucesso para mapear as posições de muitas das estrelas mais visíveis. Ele discordava de alguns detalhes da teoria do Dr. Prussiano, mas a aceitou em seus pontos principais, e não levou em conta a questão da distância das estrelas. Logo após ele veio Johann Kepler, e é uma circunstância muito notável que esse filósofo alemão, místico e astrólogo, tenha sido fundador do que hoje é conhecido como astronomia física.
Embora acreditasse na antiga doutrina de que as vidas dos homens são predestinadas e misteriosamente influenciadas pelas estrelas e planetas, ele ainda assim procurou descobrir alguma lei física que governasse os corpos celestes. Tendo aceitado a teoria copernicana de que o Sol era o centro do universo e que a Terra e os planetas giravam ao seu redor, era natural que todos os seus raciocínios e deduções estivessem de acordo com essas ideias. E, portanto, era de se esperar que suas conclusões sobre as distâncias relativas, movimentos e massas dos planetas, que ele elaborou durante muitos anos e que agora são as famosas leis de Kepler, estivessem em perfeito acordo com a teoria heliocêntrica de Copérnico. Mas, embora os princípios subjacentes da obra de Kepler sempre tenham grande valor, suas conclusões não podem ser consideradas como justificando a astronomia copernicana, pois são uma consequência dela e não uma prova independente. Ao contrário, estarão envolvidas na queda da teoria que lhes deu origem. Enquanto a vida de Johann Kepler se aproximava do fim, a de Galileu estava apenas começando, e seu nome é mais amplamente conhecido em conexão com a astronomia moderna do que o de seu verdadeiro inventor, Nicolau Copérnico. Galileu adotou a teoria copernicana com entusiasmo e a propagou com tanto vigor que, em certo momento, esteve em grande perigo de ser queimado na fogueira por heresia. No ano de 1642, ele inventou o telescópio e, assim, pode-se dizer que fundou o método moderno de observar os céus. Como seguidor zeloso de Copérnico, Galileu fez muito para tornar sua teoria amplamente conhecida e comumente aceita, e podemos ter certeza de que foi porque não viu erro nela que outros gigantes da astronomia que vieram depois dele a aceitaram mais prontamente. Quase 18 séculos haviam se passado desde que Hipparco afirmara que os corpos celestes estavam infinitamente distantes, e ainda ninguém havia questionado a exatidão dessa afirmação, nem feito qualquer tentativa de medir sua distância. É interessante mencionar aqui um evento que, à primeira vista, poderia parecer sem importância, mas que, agora visto em sua devida perspectiva histórica, pode ser considerado como tendo tido um efeito marcante sobre o progresso da astronomia e também da navegação. Foi a publicação de um pequeno livro chamado De Seaman's Practice, de Richard Norwood, no ano de 1637. Naquela época, livros de qualquer tipo eram raros, e este foi o primeiro livro já escrito sobre o assunto da medição por triangulação. Destinava-se ao uso de marinheiros, mas não há dúvida de que De Seaman's Practice ajudou o rei Carlos II a perceber como a ciência da astronomia poderia ser utilizada para prestar valioso serviço aos marinheiros britânicos em suas viagens de descoberta, com o resultado de que, em 1675, ele nomeou John Flamsteed para fazer um estudo especial das estrelas e mapeá-las segundo o método de Tycho Brahe e Galileu. Foi assim que surgiu a Escola Britânica de Astronomia, com John Flamsteed como primeiro astrônomo real, empregando apenas um assistente, com quem dividia um magnífico salário de 70 libras por ano, e a navegação deve muito ao excelente trabalho que ele realizou com um telescópio antiquado, montado em um pequeno galpão de madeira em Greenwich Hill. Ao mesmo tempo, surgiu a Escola Francesa de Astronomia, e o final do século XVII marcou o início do período mais glorioso da história da ciência, quando astrônomos da Inglaterra, França e Alemanha competiram vigorosamente pela supremacia e veneraram Copérnico. Capítulo 3. O erro de Ole Roemer. Entre os muitos espíritos ambiciosos daquela época, havia um cujo nome é conhecido apenas por poucos comparativamente, mas que, ainda assim, teve uma influência considerável tanto na astronomia quanto na física, Ole Roemer, mais lembrado por suas observações dos eclipses dos satélites de Júpiter. Um estudo dos registros feitos durante mais de 3.000 anos mostra que os eclipses se repetem com regularidade semelhante à de um relógio, de modo que um certo número de anos, meses, dias e minutos decorre entre cada 2 eclipses de um determinado tipo. Mas Ole Roemer observou que, no caso dos eclipses dos satélites, ou luas, de Júpiter, o período de tempo entre eles nem sempre era o mesmo, pois às vezes ocorriam 16,5 minutos mais tarde do que em outras ocasiões. Ele então tentou explicar essa pequena diferença de tempo e foi levado a algumas conclusões estranhas. Esses eclipses ocorrem em diferentes estações do ano, de modo que às vezes podem ser vistos quando a Terra está em A, e em outras ocasiões quando a Terra está em B, no lado oposto do Sol e da órbita, segundo a astronomia copernicana. Assim, Ole Roemer refletiu que, quando o observador está em B, ele está mais distante de Júpiter do que quando a Terra está em A, por uma distância tão grande quanto o diâmetro da órbita. E isso lhe deu uma nova ideia e uma possível explicação. Ele pensou que, embora a luz parecesse, para todos os propósitos comuns, instantânea, ela realmente deve levar um tempo apreciável para percorrer a imensa distância de Júpiter até a Terra, assim como leva tempo para percorrer qualquer distância a uma certa velocidade. Nesse caso, a luz dos satélites de Júpiter levaria menos tempo para alcançar o observador quando a Terra estivesse em A do que quando estivesse em B, no lado mais distante da órbita. E como resultado dessas reflexões,
ele chegou à conclusão de que a diferença de 16,5 minutos no tempo deveria ser explicada dessa maneira. Prosseguindo com essa ideia, ele decidiu que, se levava 16,5 minutos para a luz percorrer a distância adicional de um lado da órbita ao outro, levaria apenas metade desse tempo para percorrer metade dessa distância, de modo que levaria tanto tempo quanto a luz do Sol leva para chegar à Terra, 8,25 minutos. Portanto, ele deu como sua opinião que a distância até o Sol era tão tremenda que a luz, viajando com rapidez quase inconcebível, levava 8,25 minutos para percorrer essa distância. Essa engenhosa hipótese agradou fortemente a imaginação de astrônomos contemporâneos, de modo que lhe permitiram passar sem exame suficiente, com o resultado de que acabou ocupando seu lugar entre as muitas teorias estranhas e mal consideradas da astronomia. No entanto, agora faremos o que deveria ter sido feito nos dias de Euler Roemer. Ficaremos ao lado dele, por assim dizer, e estudaremos esses eclipses dos satélites de Júpiter, exatamente como ele fez, do mesmo ponto de vista da astronomia copernicana, e então veremos se suas deduções eram justificadas ou não. Os eclipses são vistos em uma ocasião quando o observador, ou a Terra, está em A e em outra ocasião quando está em B, enquanto a luz dos satélites de Júpiter, ou a imagem do eclipse, deve atravessar a órbita em uma observação, mas não na outra. É importante notar que o observador em B terá de olhar em direção ao Sol, através da órbita, enquanto o observador em A verá o eclipse voltado para fora da órbita, em direção oposta ao Sol. Euler Roemer descobriu que o observador em B via o eclipse 16,5 minutos mais tarde do que teria visto em A, e acreditou que isso ocorria porque a imagem do eclipse tinha uma distância maior a percorrer até seu olho. Consideremos agora o diagrama 4, que mostra dois observadores nas posições que Euler Roemer supôs que a Terra ocupasse nas respectivas observações. Descobrimos que haveria o satélite em estado de eclipse enquanto ele estaria oculto de B pelo planeta Júpiter, triângulo A, I, B. O planeta e seu satélite estão ambos movendo-se ao redor do Sol em direção ao leste, como mostram as setas, mas o satélite é como uma lua, viajando ao redor de Júpiter, de modo que se move mais rapidamente que o planeta. O satélite é eclipsado por Júpiter apenas quando ambos estão na mesma linha com o Sol, linhas pontilhadas. Mas, à medida que o tempo passa, o satélite move-se para o leste dessa linha. Ele passa Júpiter e então pode ser visto pelo observador em B, triângulo B, 2A. Assim, B vê o eclipse alguns minutos depois de A, e essa é a explicação muito simples que Euler Roemer ignorou. Seria possível escrever um volume inteiro sobre esse assunto, e alguns que desejariam debatê-lo indefinidamente, mas, no final, a explicação provaria ser apenas esta, e prefiro deixá-la em toda sua simplicidade. A diferença de 16,5 minutos no tempo deve-se a uma diferença nos ângulos a partir dos quais os eclipses são vistos e não está de modo algum relacionada à distância. E, portanto, as especulações de Euler Roemer sobre a velocidade da luz e a provável distância ao Sol não têm fundamento.